Ela não estava apenas sendo expulsa de casa, estava sendo jogada para fora com uma criança no ventre e um segredo que ninguém queria ouvir. Mas o que ninguém naquela varanda imaginava era que aquela estrada de poeira levaria Helena ao único lugar capaz de revelar por que sua vida inteira parecia ter sido apagada. Se você gosta de histórias emocionantes do interior, cheias de mistério, dor e recomeço, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir uma história de força e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, sua cidade e seu estado. É sempre bonito saber até onde esses contos conseguem chegar. Helena tinha 25 anos, uma barriga de quase 7 meses, um vestido claro já gasto nos joelhos e uma mala pequena onde cabiam menos roupas do que lembranças. Naquela manhã, o calor parecia ter descido mais cedo sobre o povoado. O chão de terra levantava poeira antes mesmo das carroças passarem, e o ar tinha aquele silêncio estranho que aparece quando alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Ela estava no quarto dos fundos quando ouviu a voz do irmão mais velho chamar seu nome. Não era um chamado de cuidado. Era a ordem. Na sala estavam ele, a cunhada e o pai sentado numa cadeira, olhando para o chão como se os próprios pés fossem mais importantes que a filha. Ninguém perguntou se ela tinha dormido bem. Ninguém perguntou se o bebê tinha mexido naquela noite. A cunhada apenas apontou para a mala aberta e disse que já tinha separado o necessário. Helena olhou para aquelas poucas peças de roupa dobradas sem carinho e sentiu uma dor funda, mas não era só tristeza. Era humilhação. Era como se tivessem decidido que ela já não era filha, nem irmã, nem gente. Era apenas um problema crescendo dentro de casa. O irmão falou baixo, como quem tenta parecer justo enquanto comete uma crueldade. Disse que a situação dela envergonhava a família. Disse que ninguém sabia ao certo quem era o pai da criança. Disse que as pessoas comentavam na venda, na igreja, na fila do poço, e perguntou, com os olhos duros, se Helena queria destruir o nome deles de vez. Ela tentou explicar mais uma vez. Tentou dizer que não tinha sido como inventavam, que confiara em alguém que prometeu casamento e depois desapareceu como sombra no fim da tarde. Mas será que alguém ali queria ouvir a verdade? Ou já tinham escolhido a versão que doía menos para eles? O pai levantou os olhos apenas uma vez. Neles, Helena procurou a mesma ternura que lembrava da infância, quando ele a carregava no colo depois das chuvas. Mas encontrou apenas cansaço, medo da opinião dos outros e uma covardia quieta. Vai para a casa de alguma conhecida, ele murmurou. Helena quase riu, mas o riso morreu antes de nascer. Que conhecida? Que abrigo? Que mulher sozinha, grávida e sem dinheiro seria recebida sem perguntas, num lugar onde todos viviam de vigiar a vida alheia? A cunhada colocou a mala em sua mão. O irmão abriu a porta. E foi nesse gesto simples, nesse ranger de dobradiça, que Helena entendeu. Ninguém a estava mandando embora por falta de espaço. Estavam apagando sua existência para proteger a própria reputação. Quando ela pisou na varanda, o sol bateu em seu rosto como uma bofetada. Algumas vizinhas fingiram varrer a frente das casas. Um menino parou de brincar para olhar. Um cachorro magro latiu ao longe. Tudo parecia comum demais para uma vida desmoronando. Helena desceu os degraus devagar, uma mão segurando a mala, a outra apoiada na barriga. O bebê mexeu. Um movimento pequeno, mas forte o bastante para fazê-la parar no meio do terreiro. Será que aquela criança sentiria o medo dela? Será que nasceria sem nome, sem casa, sem ninguém? Será que Helena teria forças para proteger alguém quando nem conseguia proteger a si mesma? Atrás dela, a porta se fechou. Não houve abraço, não houve bênção, não houve sequer um pedido de perdão. Ela caminhou pela estrada principal do povoado tentando manter a cabeça erguida. Cada janela parecia ter olhos. Cada cochicho parecia uma pedra atirada contra suas costas. A poeira grudava na barra do vestido, o suor escorria pela nuca e a mala pesava mais a cada passo. No fim da rua, perto da cruz velha de madeira, Helena ouviu passos apressados. Virou-se esperando, por um segundo impossível, ver o pai chamando-a de volta. Mas era apenas Bento. O cachorro caramelo,
manco de uma pata traseira, apareceu correndo torto pela estrada, com a língua para fora e os olhos brilhando. Era o mesmo cachorro que ela alimentava escondido com restos de comida, porque a cunhada dizia que bicho inútil só servia para trazer pulga. Bento parou diante dela, abanando o rabo como se aquele fosse o começo de um passeio. Helena se ajoelhou com dificuldade e tocou a cabeça dele. Pela primeira vez naquela manhã, seus olhos encheram de lágrimas. Você também foi expulso, foi? O cachorro lambeu seus dedos. E foi assim que ela partiu. Uma mulher grávida, uma mala pobre, e um cachorro rejeitado seguindo por uma estrada que parecia não levar a lugar nenhum. O povoado foi ficando pequeno atrás dela. As casas viraram manchas claras. A igreja sumiu atrás dos mandacaros. A estrada se abriu num caminho seco, cercado por pasto queimado, árvores retorcidas e cercas tortas. O vento quente trazia cheiro de mato, poeira e distância. Helena não sabia para onde ia. Não tinha dinheiro. Não tinha parente disposto a recebê-la. Não tinha plano. Só tinha o bebê, Bento, e uma promessa silenciosa. Não voltaria para pedir migalha a quem a tratou como vergonha. Mas até onde uma pessoa consegue ir movida apenas por orgulho ferido? Até quando o corpo aguenta quando há outra vida dependendo dele? Horas depois, quando o sol começou a cair e o céu ficou alaranjado, Helena viu uma entrada quase escondida pelo mato alto. Era uma picada estreita, coberta de folhas secas, como se ninguém passasse ali havia muitos anos. Bento parou, farejou o chão e entrou primeiro. Helena chamou, mas ele não voltou. Ela hesitou. A estrada principal seguia vazia. A picada parecia perigosa. Mas havia algo naquele caminho, um silêncio diferente, como se a terra prendesse a respiração, esperando por ela. Com a mala apertada na mão, Helena entrou. Depois de muitos metros, o mato se abriu numa clareira. E ali, diante dela, apareceu uma fazenda antiga. A casa era baixa, de paredes rachadas, telhado escuro e janelas sem vidro. O terreiro estava tomado por capim alto. Havia um poço coberto por tábuas velhas, um galinheiro desabado e uma varanda inclinada como se a casa estivesse cansada de esperar. Helena ficou imóvel. Será que aquele lugar estava realmente abandonado? Ou alguém ainda voltaria para reclamar o que era seu? Bento subiu na varanda e latiu uma vez, curto, chamando-a. Helena tocou a barriga. O bebê mexeu de novo. Então, ela empurrou a porta. A madeira gemeu, e o som atravessou a casa vazia como uma pergunta antiga. Lá dentro, havia poeira, cheiro de tempo parado e uma escuridão que parecia guardar segredos. Ainda assim, pela primeira vez desde que fora expulsa, Helena sentiu algo parecido com abrigo. Não era segurança, não era paz, mas era uma porta aberta. E naquela noite, para uma mulher que tinha perdido tudo, uma porta aberta já parecia um milagre. A primeira coisa que Helena percebeu dentro da casa foi o silêncio. Não o silêncio comum das madrugadas do interior, cheio de grilos e vento passando pelas árvores. Era outro tipo de vazio. Um silêncio pesado, antigo, como se aquelas paredes guardassem histórias que ninguém mais ousava contar. Ela ficou parada perto da porta, esperando ouvir passos, uma tosse, qualquer sinal de que alguém ainda morava ali. Mas não havia nada. Apenas o rangido lento das telhas aquecidas pelo resto do sol e o som da própria respiração cansada. Bento entrou primeiro, farejando os cantos escuros com cuidado. O cachorro mancava discretamente da pata traseira, mas ainda assim parecia decidido a inspecionar cada pedaço da casa como um guardião improvisado. Helena avançou devagar. O piso de madeira estalava sob seus pés. A sala principal tinha uma mesa torta coberta de poeira, uma cadeira caída num canto e um armário velho de portas empenadas. Havia marcas escuras nas paredes, como quadros retirados às pressas muitos anos antes. A cozinha ficava logo adiante, com um fogão a lenha coberto de fuligem antiga e panelas enferrujadas penduradas em ganchos. Tudo parecia abandonado às pressas. Mas por quê? Será que os donos fugiram? Será que alguém morreu ali? Ou será que aquela casa escondia alguma coisa pior? Helena sentiu um arrepio atravessar sua nuca. Ela não acreditava em assombração,
mas o interior ensinava cedo que certos lugares guardavam memórias tão fortes que quase pareciam vivas. O bebê se mexeu dentro de sua barriga. Instintivamente, Helena levou a mão ao ventre. Calma, nós vamos ficar bem. Mas será que ficariam mesmo? Do lado de fora, o céu escurecia rápido. Ela precisava decidir antes da noite cair completamente. Voltar para a estrada era impossível. Continuar andando grávida naquele estado seria loucura. Então escolheu ficar. Não porque confiava naquele lugar, mas porque não tinha mais lugar nenhum. Helena encontrou um quarto pequeno nos fundos da casa. A janela estava quebrada, mas ainda havia uma cama de madeira encostada na parede. Sem colchão. Sem cobertor, sem nada além de poeira acumulada por anos. Ainda assim, parecia melhor que o chão da estrada. Ela largou a mala perto da parede e tentou limpar a madeira com um pedaço do vestido. Bento girou 2 vezes antes de se deitar próximo à porta, atento a qualquer barulho. A noite caiu depressa. O vento começou a atravessar as frestas da casa com um assobio baixo que fazia as portas vibrarem. Lá fora, árvores balançavam como sombras gigantes. O mato alto sussurrava sem parar. E então, os sons começaram. Um galho quebrando longe, alguma coisa correndo no telhado, o canto triste de uma coruja. Helena puxou a mala para perto da cabeça e tentou controlar a respiração. Nunca tinha dormido sozinha no meio do mato. Nunca tinha passado uma noite inteira sem saber quem poderia aparecer. Será que alguém voltaria para aquela fazenda no meio da madrugada? Será que existia mesmo um dono observando tudo de longe? Ou pior, será que alguém sabia que ela estava ali? A fome apertava forte. Desde manhã, ela só tinha tomado um pouco de água antes de sair de casa. O estômago queimava vazio e o bebê parecia inquieto dentro dela. Ela fechou os olhos e tentou rezar, mas as palavras saíam quebradas, porque havia uma pergunta que não conseguia abandonar sua cabeça. Como uma mãe protege um filho quando não consegue sequer alimentar o próprio corpo? As lágrimas vieram silenciosas. Helena virou o rosto para que Bento não visse, como se um cachorro pudesse julgá-la. Mas o animal levantou a cabeça devagar e se aproximou da cama improvisada. Depois encostou o focinho quente em sua mão. E naquele instante, sozinha numa casa esquecida no meio do nada, Helena percebeu uma coisa dolorosa. O único ser vivo que permanecera ao lado dela era justamente aquele que ninguém queria. Ela dormiu pouco. Acordava a cada barulho. Cada rajada de vento parecia alguém tentando abrir a porta. Em certo momento da madrugada, ouviu passos do lado de fora. Passos lentos, arrastados. Seu coração disparou. Bento levantou imediatamente, rosnando baixo. Helena prendeu a respiração. Os passos pararam perto da varanda. Depois, silêncio. Longos segundos. Então, algo bateu na parede externa da casa. Ela quase gritou, mas logo depois ouviu apenas folhas arrastadas pelo vento. Talvez fosse um galho solto, talvez um animal, ou talvez não. Ela passou o restante da madrugada acordada, abraçada à barriga, esperando o sol nascer. Quando a primeira claridade entrou pela janela quebrada, Helena sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Estava viva. O bebê ainda se movia, e ninguém tinha aparecido para expulsá-la dali. Por enquanto. Ela saiu da casa devagar. O ar da manhã estava frio e úmido. Pequenas gotas brilhavam sobre o mato alto, e o céu começava a ganhar tons dourados atrás das árvores. Foi então que percebeu algo importante. Atrás da casa existia um pomar antigo. Mangueiras enormes espalhavam sombra sobre o terreiro. Mais adiante, ela viu goiabeiras carregadas e um pé de limão tomado por galhos secos. Muitas frutas estavam caídas no chão, algumas estragadas, outras ainda boas. Helena caminhou até uma manga madura. Pegou a fruta com as 2 mãos. O cheiro doce invadiu o ar. Ela limpou a casca no vestido e mordeu devagar. O caldo escorreu pelos dedos. E naquele momento simples, debaixo de uma árvore esquecida, Helena sentiu o primeiro sinal de esperança desde que fora abandonada. A terra ainda dava fruto. Talvez aquilo significasse alguma coisa. Ela comeu devagar, dividindo pedaços com Bento. Depois,
encontrou mais frutas espalhadas pelo chão. Não era muito, mas era alimento. Era sobrevivência, e sobrevivência, naquele instante, já parecia uma vitória. Mais tarde começou a explorar os arredores. Atrás do pomar havia um caminho estreito tomado pelo mato. Bento seguiu na frente, farejando tudo com atenção. Helena foi atrás, afastando galhos enquanto tentava ignorar o cansaço crescente nas pernas. Depois de alguns minutos ouviu água. Parou imediatamente. Escutou de novo. Sim, água correndo. Seu coração acelerou. Ela apressou os passos até o mato se abrir diante de um córrego estreito cercado por pedras claras e árvores antigas. A água deslizava limpa sobre o fundo raso. Helena caiu de joelhos na margem. Bebeu com as mãos trêmulas. A água estava fria, doce, viva. Ela molhou o rosto, os braços, a nuca. E pela primeira vez em dias, sentiu o corpo relaxar. Será que aquele lugar estava tentando salvá-la? Ou apenas lhe dando tempo antes de destruí-la também? Enquanto Bento brincava perto da margem tentando pegar pequenos peixes, Helena observou algo estranho do outro lado do córrego. Havia marcas, pegadas, recentes. Não eram dela, nem do cachorro. Eram marcas de botas. Seu corpo inteiro ficou tenso. Alguém passava por ali. Alguém conhecia aquele lugar. Ela olhou ao redor rapidamente. As árvores pareciam silenciosas demais. O vento havia parado. Até os pássaros pareciam escondidos. Helena voltou para a casa antes do entardecer, levando algumas frutas nos braços e um medo novo crescendo dentro do peito. Quando chegou à varanda, encontrou Bento parado diante da porta, rosnando baixo para o chão. Ela aproximou-se devagar. Então viu. Bem diante da entrada da casa havia um objeto que não estava ali antes. Uma pequena boneca de pano, velha, molhada, e amarrada ao pescoço dela. Havia uma fita vermelha desbotada. Helena congelou, porque aquilo só podia significar uma coisa. Ela não estava sozinha naquela fazenda. Helena ficou imóvel na varanda, olhando para a boneca como se ela pudesse respirar a qualquer momento. O vento voltou a soprar devagar, levantando a poeira ao redor da casa. Bento continuava rosnando baixo, os pelos arrepiados ao longo do dorso. O cachorro não tirava os olhos daquele pequeno objeto largado diante da porta. A boneca era antiga, feita de pano cru já amarelado pelo tempo, com costuras tortas feitas à mão e cabelos de lã preta embolados. Mas o que realmente fez o coração de Helena disparar foi a fita vermelha amarrada no pescoço dela, porque aquela fita parecia nova demais. Não podia ter ficado anos ali. Alguém tinha colocado aquilo na varanda recentemente. Mas quem? Será que alguém observava a casa escondido no mato? Será que aquela fazenda tinha dono e ele estava avisando que não queria invasores? Ou será que existia outra pessoa vivendo ali sem que Helena soubesse? Ela se abaixou devagar. Os dedos tremiam quando pegou a boneca. Estava úmida, como se tivesse sido deixada ali naquela mesma manhã. Helena olhou em volta imediatamente. As árvores altas cercavam o terreiro como uma muralha silenciosa. O capim balançava devagar. Nada se movia. Ainda assim, ela sentia. Aquela sensação antiga que toda mulher conhece antes do perigo aparecer de verdade. A sensação de estar sendo observada. Entrou na casa rápido e fechou a porta. Depois encostou uma cadeira velha na entrada como se aquilo pudesse impedir alguém de entrar. Bento caminhou pelos cômodos farejando tudo novamente, inquieto, parando perto das janelas quebradas. Helena colocou a boneca sobre a mesa. Tentou convencer a si mesma de que existia uma explicação simples. Talvez alguma criança tivesse passado ali. Talvez alguém da região usasse aquele caminho. Talvez, mas no fundo ela sabia. Ninguém atravessaria aquele matagal apenas para largar uma boneca velha numa varanda abandonada. Aquilo era um sinal. A pergunta era um aviso ou um pedido de ajuda. A noite chegou pesada naquele dia, muito mais silenciosa que a anterior. Helena quase não conseguiu comer as frutas que havia trazido do pomar. O medo fechava sua garganta. Cada som parecia próximo demais. Cada estalo da madeira fazia seu corpo inteiro endurecer. Ela tentou dormir cedo, mas não conseguiu.
Ficou sentada na cama improvisada observando a chama fraca de uma vela velha encontrada num armário da cozinha. O bebê se mexia bastante naquela noite, como se também sentisse a tensão dentro dela. Por favor, fica calmo, ela sussurrou para a barriga. Mas será que o filho sentia o medo da mãe antes mesmo de nascer? Lá fora, alguma coisa se moveu perto da varanda. Bento latiu imediatamente. Helena congelou. O som veio de novo. Passos, leves, lentos. Depois, silêncio. Ela segurou a vela com força. O coração batia tão alto que parecia ecoar dentro da casa inteira. Os passos se aproximaram da janela do quarto. Pararam ali. Helena sentiu o ar faltar. Não conseguia respirar. Não conseguia sequer piscar. Então ouviu uma voz, baixa, rouca, de mulher. Você não devia dormir com a janela aberta. Helena soltou um grito assustado. A vela caiu no chão. Bento avançou latindo furiosamente em direção à janela. Do lado de fora, ouviu-se o som rápido de passos se afastando pelo mato. Helena correu até a janela. Não viu ninguém, apenas árvores escuras balançando sob a lua. Ela passou o resto da noite acordada, sentada num canto, abraçada à barriga, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, Helena parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Mesmo assim, havia uma coisa estranha dentro dela. Curiosidade. Porque aquela voz não soara ameaçadora, soara preocupada, como se alguém estivesse tentando protegê-la. Mas de quê? Naquela manhã, decidiu explorar melhor os arredores da fazenda. Precisava entender onde estava. Precisava descobrir se havia mesmo alguém por perto. Depois de comer algumas goiabas e lavar o rosto na água do córrego, Helena começou a limpar parte do terreiro. Arrancou o mato próximo da varanda, juntou galhos secos e abriu espaço ao redor da casa. O trabalho era pesado. O sol queimava forte. Suas costas doíam constantemente por causa da gravidez, mas trabalhar ajudava a controlar o medo. Cada pedaço limpo fazia o lugar parecer um pouco menos abandonado, um pouco menos assustador. Bento ajudava do jeito dele, correndo atrás de lagartos, cavando perto das cercas velhas e latindo para qualquer movimento estranho no mato. Foi perto do meio-dia que Helena encontrou algo inesperado. Atrás da casa existia um pequeno galpão quase completamente escondido pela vegetação. A porta estava caída no chão, coberta por folhas secas. Ela afastou o mato devagar. Lá dentro havia ferramentas antigas, enxadas, baldes enferrujados, cordas, e num canto, coberto por um pano grosso cheio de poeira, um berço de madeira. Helena parou imediatamente. O coração apertou. Ela caminhou até o berço como quem se aproxima de um fantasma. A madeira ainda estava firme. Alguém tinha usado aquilo anos atrás. Uma criança tinha dormido naquela fazenda. Mas onde ela estava agora? Será que a família foi embora? Será que aconteceu alguma tragédia naquele lugar? Helena tocou a lateral do berço com cuidado. E então percebeu outra coisa. Havia desenhos gravados na madeira, pequenas flores. E um nome. Cecília. Ela repetiu baixinho. Cecília. O nome pareceu ecoar estranho dentro do galpão vazio. Bento começou a rosnar novamente, dessa vez olhando para fora. Helena virou rápido e viu alguém. Uma mulher idosa parada perto da cerca quebrada observando a casa em silêncio. Helena levou um susto tão grande que quase caiu para trás. A velha era magra, de pele escura marcada pelo sol e pelos anos. Vestia roupas simples, um chapéu de palha gasto e segurava um cajado torto de madeira. Os olhos dela eram atentos, profundos, como se enxergassem coisas que os outros não viam. Nenhuma das duas falou por alguns segundos. O vento passava devagar entre as árvores. Então a mulher perguntou: "Foi você que acendeu fogo aqui esses dias?" Helena hesitou antes de responder. "Foi." A velha assentiu lentamente. Eu vi a fumaça. Helena apertou as mãos. Será que aquela mulher era dona da terra? Será que finalmente alguém tinha vindo expulsá-la? Mas a velha apenas caminhou devagar até a varanda da casa. Bento rosnou primeiro. Depois parou. O cachorro observou a mulher por alguns segundos e então abanou o rabo lentamente. Aquilo surpreendeu Helena. Bento não confiava em ninguém. A mulher colocou um pequeno saco de pano sobre a mesa da varanda.
farinha e umas raízes para chá. Helena ficou sem reação. Eu não tenho dinheiro. A velha deu uma risada baixa. Nem eu pedi. O silêncio voltou entre elas. Depois, a mulher olhou diretamente para a barriga de Helena. Seu rosto endureceu um pouco. Quanto tempo? 7 meses. A velha respirou fundo. Então você precisa comer direito. Essa criança vai chegar antes do que você pensa. Helena sentiu um nó subir pela garganta. Porque fazia dias que ninguém falava com ela como gente. Sem julgamento, sem desprezo, sem vergonha. A velha caminhou pela casa observando tudo. Passou os dedos pelas paredes, pelo fogão, pela mesa antiga, como alguém revisitando um lugar cheio de lembranças. Então parou diante da boneca de pano. Seu rosto mudou imediatamente. Ela ficou séria, muito séria. Quem colocou isso aqui? Helena contou sobre a noite anterior, sobre os passos, sobre a voz na janela. A mulher ouviu tudo em silêncio e, pela primeira vez, pareceu realmente preocupada. Você ouviu a voz perto do quarto? Helena assentiu. A velha apertou o cajado com força. Depois olhou para a mata ao redor da fazenda. Então ela sabe que você chegou. Um arrepio atravessou Helena inteira. O que isso quer dizer? A mulher demorou alguns segundos antes de responder. Então disse algo que fez o sangue de Helena gelar. Essa terra nunca ficou vazia de verdade. Helena sentiu o corpo inteiro endurecer. O vento parecia mais frio agora, atravessando o terreiro silencioso, enquanto a velha permanecia parada diante da boneca de pano. Como assim? Nunca ficou vazia? Helena perguntou, tentando controlar a tremedeira na voz. A mulher não respondeu imediatamente. Pegou a boneca devagar, passou os dedos pelas costuras antigas e ficou olhando para a fita vermelha presa no pescoço dela, como quem revive uma lembrança dolorosa. Bento aproximou-se lentamente da velha e sentou ao lado dela sem latir. Aquilo inquietou Helena ainda mais. O cachorro parecia reconhecer nela alguma coisa antiga, familiar. Finalmente, a mulher suspirou fundo. Meu nome é Zulmira. Ela puxou uma cadeira da varanda e sentou com movimentos lentos, cansados. O sol da tarde atravessava as árvores e desenhava sombras compridas sobre o terreiro abandonado. E antes de você chegar aqui, eu achei que essa casa nunca mais ia respirar de novo. Helena permaneceu em pé. A barriga pesava, as pernas doíam, mas a curiosidade falava mais alto que o medo. Quem morava aqui? Zulmira olhou para a casa por alguns segundos antes de responder. Uma mulher chamada Amélia. O nome caiu no silêncio como pedra em água funda. A fazenda era dela? Não exatamente. Helena franziu a testa. Então de quem era? Será que finalmente descobriria por que aquele lugar parecia escondido do mundo? Zulmira apoiou as mãos magras sobre o cajado. Essa terra pertence à família Albuquerque há muitos anos. Antigamente isso aqui era enorme. Tinha criação, trabalhadores, colheita, gente entrando e saindo o tempo todo. Mas depois que o velho dono morreu, tudo começou a acabar. Ela fez uma pausa. E o filho dele acabou destruindo o resto. Helena sentiu um aperto estranho no peito. Porque havia algo naquela história, algo familiar demais. Homens destruindo tudo ao redor, enquanto mulheres tentavam sobreviver aos pedaços. Amélia veio para cá muito nova, Zulmira continuou. Chegou grávida também. Helena levantou os olhos imediatamente. Grávida? A velha assentiu devagar. Foi colocada para fora da cidade depois que se envolveu com o homem errado. O povo dizia muita coisa dela, como sempre fazem. Helena baixou os olhos. Ela conhecia aquele tom, conhecia aquele julgamento. E o que aconteceu com ela? Zulmira olhou para o mato ao redor da fazenda antes de responder. Ela ficou. O vento soprou forte naquele instante, fazendo as folhas secas rodopiarem pelo terreiro. Criou a filha aqui sozinha. Plantava. Curava gente com erva. Fazia parte das mulheres pobres da região. Durante muitos anos, essa casa foi abrigo para quem não tinha para onde ir. Helena sentiu o coração apertar, porque pela primeira vez desde que chegara ali, conseguia imaginar aquela fazenda cheia de vida. Mulheres entrando pela varanda,
cheiro de pão no fogão, criança correndo pelo terreiro. Mas então outra pergunta surgiu. Se ela vivia aqui, por que foi embora? O rosto de Zulmira mudou. A tristeza nos olhos dela ficou mais funda. Porque certas pessoas nunca suportam ver uma mulher sobreviver sem precisar se ajoelhar para ninguém. Helena sentiu um arrepio. A velha continuou. O homem que assumiu as terras da família Albuquerque queria isso aqui, principalmente por causa da água do córrego e da terra fértil. Mas Amélia nunca aceitou sair. E o que ele fez? Zulmira demorou para responder. Primeiro tentou comprar, depois tentou assustar, depois começou a mandar gente rondar a casa à noite. Helena lembrou imediatamente dos passos na madrugada, do sussurro na janela, da boneca deixada na varanda. Seu estômago se contraiu. Você acha que alguém está tentando me assustar também? Zulmira não respondeu diretamente, mas o silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. A tarde começou a cair lentamente enquanto as duas conversavam na varanda. Pela primeira vez desde que chegara, Helena ouviu alguém falar daquele lugar como se ele tivesse alma. E talvez tivesse, porque algumas casas guardam tanto sofrimento que parecem continuar vivas mesmo depois de vazias. Zulmira abriu o saco de pano que trouxera. Dentro havia mandioca cozida, um pedaço pequeno de queijo e ervas amarradas com cipó seco. Come, ela disse. Você tá fraca. Helena hesitou apenas por orgulho. Depois a fome venceu. Comeu devagar, tentando não chorar enquanto o estômago finalmente recebia algo de verdade. A velha observava em silêncio. Então perguntou: O pai da criança sabe onde você tá? Helena ficou imóvel por um segundo. A pergunta doeu mais do que deveria. Não. Ele abandonou você? Ela respirou fundo. Ele morreu. Zulmira levantou os olhos. Helena continuou antes que a coragem desaparecesse. Era caminhoneiro. Disse que ia voltar para me buscar depois de uma viagem longa, mas o caminhão tombou numa serra antes disso. A voz dela falhou. Quando descobriram que eu estava grávida, a família dele disse que a criança podia nem ser dele. O silêncio caiu pesado outra vez. Zulmira apenas assentiu devagar, como quem já ouvira histórias assim muitas vezes. Homem morto vira santo depressa, ela murmurou. Mas quem fica viva carregando a dor, essa ninguém quer enxergar. Helena sentiu vontade de chorar novamente, porque aquela velha desconhecida parecia entender sua dor melhor do que a própria família jamais entendeu. O céu já começava a escurecer quando Zulmira se levantou. Eu moro do outro lado do morro. Venho ver você amanhã. Helena sentiu medo da ideia de ficar sozinha outra vez, mas tentou esconder. Você acha que eu devia ir embora daqui? A velha olhou diretamente para ela. Longos segundos. Depois respondeu. Depende. Depende do quê? Do quanto você está disposta a lutar pelo primeiro lugar que talvez tenha escolhido você antes mesmo de você escolher ele. Helena ficou em silêncio, porque aquela frase entrou fundo demais. Zulmira começou a caminhar em direção ao portão quebrado. Então parou. Sem virar o rosto, disse: E se ouvir passos de novo essa noite, não abre a porta. Depois desapareceu entre as árvores. O escuro chegou rápido, muito mais rápido do que Helena gostaria. Ela acendeu a vela novamente e tentou ocupar a mente limpando a cozinha velha. Encontrou pratos rachados, uma chaleira enferrujada e um armário quase destruído pela umidade. Mas atrás do fogão a lenha encontrou algo inesperado. Uma caixa de madeira escondida sob tábuas soltas. Seu coração acelerou imediatamente. Ela puxou a caixa devagar. Era pesada, muito antiga. As mãos tremiam quando abriu. Dentro havia roupas infantis cuidadosamente dobradas, pequenos sapatinhos, um lenço bordado e várias cartas amarradas com barbante. Helena pegou a primeira. O papel estava amarelado pelo tempo. A letra era delicada. Se alguém encontrar isso um dia, saiba que nem tudo que contam sobre esta casa é mentira. O coração de Helena disparou. Ela continuou lendo. Existem pessoas que fariam qualquer coisa para tomar esta terra, inclusive apagar quem vive nela. Um vento forte atravessou a casa naquele instante, apagando quase completamente a chama da vela. Bento levantou a cabeça imediatamente.
Rosnou. Helena congelou, porque ouviu outra vez. Passos. Lá fora. Mais próximos agora. Lentos. Arrastados. E dessa vez, acompanhados pelo som de cavalos. O som dos cavalos parou diante da casa. Helena sentiu o sangue gelar. A vela tremia em sua mão, enquanto Bento avançava para a porta com um rosnado baixo, feroz, diferente de tudo que ela já ouvira nele antes. O cachorro parecia pronto para atacar qualquer coisa que tentasse entrar. Lá fora, os animais bufavam inquietos. Couro rangia. Alguém desceu da cela. Depois, silêncio. Helena mal conseguia respirar. Seu instinto gritava para apagar a vela e fingir que a casa estava vazia. Mas talvez já fosse tarde demais. Talvez quem estivesse ali já soubesse que ela morava naquele lugar. Os passos se aproximaram lentamente da varanda. A madeira antiga rangeu. Um homem. Pesado. Calmo. Seguro demais. Helena recuou um passo segurando a barriga. Será que era o dono da fazenda? Será que finalmente tinham vindo expulsá-la? Ou pior, será que era alguém disposto a fazer com ela o mesmo que tentaram fazer com Amélia anos atrás? Então uma voz masculina atravessou a porta. Tem alguém aí? A voz era grave, cansada, mas não parecia agressiva. Helena ficou em silêncio. O homem falou de novo. Eu vi fumaça vindo da chaminé ontem. Essa casa estava abandonada. Bento latiu alto. Do lado de fora, o homem suspirou. Calma, cachorro. Eu não vim machucar ninguém. Helena hesitou. Toda mulher aprende cedo que homem perigoso raramente parece perigoso no começo. Mesmo assim, alguma coisa naquela voz parecia diferente. Ela se aproximou lentamente da porta sem destrancar. Quem é você? Houve alguns segundos de silêncio. Então veio a resposta. Meu nome é Gabriel Albuquerque. O sobrenome atingiu Helena imediatamente. Albuquerque. A família dona daquelas terras. Seu coração acelerou. Você é o dono disso aqui? Do outro lado da porta, o homem soltou uma risada sem humor. Dono? Faz tempo que eu não me sinto dono de nada. A resposta desconcertou Helena. Ela esperava arrogância, ameaça, não aquilo. Gabriel continuou. Abre a porta só um pouco. Você merece pelo menos ver quem está falando. Helena olhou para Bento. O cachorro ainda rosnava, mas não avançava. Devagar, ela afastou a cadeira improvisada e abriu apenas uma fresta. O homem parado na varanda não era como imaginava. Tinha cerca de 40 anos, barba curta mal feita, olhos cansados e roupas simples cobertas de poeira da estrada. Não usava roupa de fazendeiro rico. Parecia mais um homem fugindo da própria vida do que alguém acostumado a mandar. Atrás dele havia apenas um cavalo escuro preso perto da cerca. Nenhum capanga, nenhuma arma. Mesmo assim, Helena não relaxou. Gabriel percebeu. Pode fechar se quiser, disse calmamente. Só vim confirmar uma coisa. Que coisa? Ele olhou para dentro da casa, para a vela acesa, para Bento, depois para a barriga dela. Queria saber quem teve coragem de voltar para esse lugar. Voltar. A palavra ficou ecoando na cabeça de Helena. Eu nunca estive aqui antes. Gabriel franziu levemente a testa, então pareceu genuinamente surpreso. Você não conhece a história dessa fazenda? Helena apertou os dedos na porta. Conheço pouco. Ele assentiu devagar, como alguém tentando decidir quanto deveria dizer. Essa casa devia ter sido demolida há anos. Por quê? Gabriel olhou para o escuro ao redor da propriedade. O vento movimentava o mato alto atrás dele. Por que tem gente que prefere apagar certas histórias em vez de deixar elas apodrecerem vivas? Helena sentiu um arrepio. A mesma sensação estranha voltou. A sensação de que todas as pessoas ligadas àquela fazenda escondiam alguma coisa. Você conheceu Amélia? Ela perguntou. O rosto de Gabriel mudou imediatamente. Os olhos endureceram, dor, culpa, raiva. Tudo apareceu ao mesmo tempo. Quem falou esse nome para você? Uma mulher chamada Zulmira. Ele respirou fundo. Então baixou os olhos por alguns segundos antes de responder. Amélia foi a única pessoa boa que essa terra já teve. O silêncio caiu entre eles. Helena percebeu naquele instante que Gabriel carregava feridas tão profundas quanto as dela.
Mas será que isso fazia dele confiável? Ou homens quebrados eram justamente os mais perigosos? Gabriel tirou algo do bolso da jaqueta. Um pequeno embrulho. Trouxe isso. Helena não pegou. Ele colocou sobre a varanda. Era pão, ainda morno. Você tá grávida. Precisa comer direito. Helena sentiu o peito apertar inesperadamente. Fazia muito tempo que ninguém demonstrava cuidado sem querer algo em troca. E talvez por isso mesmo ela desconfiou ainda mais. Por que tá fazendo isso? Gabriel demorou alguns segundos para responder. Porque eu devia ter ajudado alguém nessa casa muitos anos atrás. E não ajudei. O olhar dele parecia distante agora. Perdido em lembranças que Helena não conhecia. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, Bento começou a latir furiosamente para o mato atrás da casa. Gabriel virou imediatamente. Seu rosto mudou completamente. Toda a calma desapareceu. Entra e tranca tudo. Helena gelou. Por quê? Agora. A forma como ele falou fez Helena obedecer sem pensar. Ela fechou a porta rapidamente, enquanto Gabriel descia da varanda, olhando fixamente para a escuridão atrás do pomar. Então, ouviu-se um assobio longo vindo do mato. Gabriel ficou imóvel, o rosto duro, a mão fechada. Outro assobio respondeu mais longe. Helena observava pela fresta da janela, o coração disparado. Quem estava lá fora? Gabriel caminhou alguns passos até o terreiro. Eu sei que vocês estão aí, ele gritou. Silêncio. Depois uma risada baixa surgiu no escuro. Uma voz masculina respondeu. Só viemos ver se o fantasma da casa ganhou companhia. Helena sentiu um frio atravessar seu corpo. Gabriel não respondeu, mas sua postura ficou ainda mais tensa. A voz voltou. Seu pai ia adorar saber que você anda protegendo invasora agora. Gabriel deu mais um passo à frente. Vai embora. Ou o quê? O vento aumentou. Bento latiu sem parar. Então Helena ouviu algo pior. Mais cavalos. Vários. Movendo-se entre as árvores. Ela sentiu o bebê se mexer forte dentro da barriga. O medo apertou sua garganta. Será que tinham vindo expulsá-la de verdade? Será que aquela fazenda escondia uma guerra maior do que imaginava? Gabriel finalmente falou outra vez, e sua voz agora carregava ameaça. Se qualquer um de vocês chegar perto dessa casa, eu juro que enterro vocês aqui mesmo. O silêncio caiu pesado. Depois os cavalos começaram a se afastar lentamente. Os sons desapareceram no mato. Gabriel permaneceu parado ainda alguns segundos, antes de voltar para a varanda. Helena abriu a porta apenas um pouco. Quem eram eles? Ele passou a mão pelo rosto cansado. Homens que trabalham para Ernesto Brandão. O homem que queria a fazenda? Gabriel assentiu. Ele está tentando comprar essas terras há anos. E você? Gabriel soltou uma risada amarga. Eu passei metade da vida fugindo daqui. Aquilo surpreendeu Helena, porque pela primeira vez ela percebeu uma coisa importante. Gabriel não parecia um homem tentando controlar aquela terra. Parecia alguém preso a ela. Ele olhou diretamente para Helena. Escuta com atenção. Você não pode ficar sozinha aqui. O coração dela acelerou imediatamente. Desconfiança, medo, instinto. Tudo gritou ao mesmo tempo dentro dela. Gabriel percebeu. Não tô dizendo isso para assustar você. Então por quê? Ele hesitou, como se lutasse contra algo dentro de si. Então respondeu baixo. Porque essa fazenda guarda coisas que Ernesto faria qualquer coisa para encontrar. Helena sentiu a respiração prender. As cartas. Ela murmurou involuntariamente. Gabriel levantou os olhos imediatamente. Que cartas? Helena percebeu tarde demais que havia falado demais. O silêncio ficou pesado entre os dois. Gabriel deu um passo mais próximo da porta. Você encontrou alguma coisa escondida aqui? Será que ela devia contar? Será que podia confiar nele? Ou Gabriel Albuquerque fazia parte do mesmo passado sombrio que destruiu Amélia? Antes que Helena decidisse, Bento voltou a rosnar. Mas dessa vez não para o mato. O cachorro olhava diretamente para dentro da casa, para o corredor escuro atrás deles. E então, uma porta que estava fechada começou a abrir sozinha lentamente. A porta abriu devagar.
madeira arrastando contra madeira. Um som lento, doloroso. Helena sentiu o corpo inteiro congelar. Gabriel virou imediatamente em direção ao corredor escuro. Bento avançou alguns passos latindo alto, mas logo recuou com o rabo rígido, inquieto de um jeito que Helena nunca tinha visto antes. O corredor permanecia vazio. Nenhuma pessoa, nenhum movimento. Apenas aquela porta antiga agora entreaberta, revelando a escuridão do cômodo lá dentro. O vento atravessou as janelas quebradas da casa e apagou completamente a vela. Por um segundo, tudo mergulhou no escuro. Helena segurou a barriga com força. O bebê se mexeu violentamente. Uma dor atravessou sua lombar. Forte. Ela respirou fundo imediatamente. Não, ainda não. Ainda era cedo demais. Gabriel percebeu algo no rosto dela. O que foi? Helena tentou responder normalmente, mas outra pontada veio, mais intensa. Ela se apoiou na mesa. Eu acho que... A dor subiu novamente. Agora muito pior. Seu corpo inteiro endureceu. Gabriel mudou de expressão na mesma hora. Helena? Ela fechou os olhos tentando respirar. O medo tomou conta dela imediatamente. Não podia ser. Não ali. Não naquela casa. Não no meio daquela confusão. Mas então sentiu algo quente escorrendo por suas pernas. E soube. O bebê estava vindo. O pânico atravessou seu corpo inteiro. Não. Ela sussurrou desesperada. Ainda não. Por favor. Outra contração veio tão forte que Helena quase caiu. Gabriel segurou seus braços antes que ela atingisse o chão. Onde está a velha? A Zulmira? Helena tentou respirar. Do outro lado do morro. Gabriel não perdeu tempo. Correu até a porta. Eu vou buscar ela. Helena segurou sua camisa imediatamente. O medo em seus olhos era quase infantil agora. Não me deixa sozinha. A frase atingiu Gabriel de um jeito estranho, profundo. Porque talvez ele também soubesse exatamente como era sentir medo de ser abandonado no pior momento da vida. Ele ajoelhou diante dela. Olhou diretamente em seus olhos. Escuta para mim. Você não vai morrer aqui. Outra contração atravessou Helena. Ela gritou dessa vez. O som ecoou pela casa inteira. Bento começou a latir desesperado. Gabriel levantou imediatamente. Eu volto antes do próximo nascer do sol. Então saiu correndo para fora da casa. Helena ouviu o cavalo partir em disparada pela estrada escura. E ficou sozinha. Outra vez. Mas dessa vez, não era apenas sua vida em risco. A chuva começou pouco depois. Grossa, violenta, batendo contra o telhado velho da fazenda como milhares de mãos tentando entrar. Helena mal conseguia ficar de pé. As dores aumentavam rápido demais. Ela tentou chegar até o quarto, mas caiu de joelhos no corredor. O chão frio contra sua pele fez seu corpo estremecer. O bebê vinha, e vinha rápido. Será que sobreviveria? Será que uma criança podia nascer naquele lugar perdido, sem médico, sem luz, sem ajuda? O medo quase a esmagou. Ela começou a chorar, não silenciosamente, mas como alguém quebrando por dentro, porque pela primeira vez desde que fora expulsa de casa. Helena admitiu para si mesma que estava aterrorizada. Por favor, ela sussurrava entre lágrimas. Por favor, não tira meu filho de mim. O trovão explodiu tão forte que a casa inteira tremeu. Bento ficou ao lado dela o tempo todo. Lambia suas mãos. Choramingava, como se entendesse que alguma coisa enorme estava acontecendo. As dores vinham cada vez mais próximas. Helena tentava respirar como lembrava ter ouvido outras mulheres fazerem. Mas o pânico confundia tudo. O tempo perdeu sentido. Minutos pareciam horas. E então, alguém bateu na porta. 3 vezes. Fortes. Helena levantou a cabeça imediatamente. Seu coração disparou. Gabriel? Silêncio. Depois outra batida. Mais forte. Bento avançou rosnando ferozmente. Helena tentou levantar. Outra contração quase a fez desmaiar. A voz veio do lado de fora. Mas não era Gabriel. Era masculina, desconhecida. Abre a porta. Helena congelou. Eu sei que você tá aí. Outro trovão. O homem continuou. Ernesto mandou avisar que essa terra não pertence mais a ninguém. Helena sentiu o sangue gelar. Os homens tinham voltado, e ela estava sozinha. A maçaneta girou violentamente. Bento latiu enlouquecido. Helena rastejou para trás tentando se afastar da porta.
Então ouviu outro som. Cavalos. Chegando rápido. Muito rápido. Gritos. Um impacto forte do lado de fora. Depois alguém caiu no barro. A voz de Gabriel explodiu no meio da tempestade. Eu avisei para não encostarem nessa casa. Helena ouviu luta. Homens gritando. Cavalos agitados. A chuva tornava tudo confuso. Mas então, silêncio. Pesado. Apenas a tempestade continuava. Segundos depois, a porta se abriu violentamente. Gabriel entrou molhado de chuva, respirando forte. O canto de sua boca sangrava, mas ele não parecia sentir. Atrás dele vinha Zulmira. A velha entrou rapidamente carregando panos, ervas e uma expressão séria de quem já conhecia a morte de perto. Ela olhou para Helena apenas uma vez e imediatamente soube. Não vai dar tempo de levar ela para lugar nenhum. Helena começou a tremer. Eu não consigo. Zulmira ajoelhou diante dela, segurou seu rosto com firmeza. Escuta para mim agora, menina. Seu corpo sabe o caminho. Você só precisa sobreviver ao medo. A velha começou a preparar tudo rapidamente. Gabriel ficou parado no canto da sala completamente perdido, coberto de lama, sangue, chuva. Helena percebeu algo estranho nele naquele instante. Pavor. O homem parecia mais assustado do que ela. Zulmira percebeu também. Fica útil ou sai da frente. Ela disparou. Aquilo acordou Gabriel. Ele começou a buscar água quente, lençóis antigos, qualquer coisa que a velha mandasse. As horas seguintes viraram um borrão de dor. Helena gritava, chorava, perdia as forças. A chuva martelava o telhado sem parar. Em certo momento ela achou que morreria. E talvez quase tenha morrido mesmo. Porque o sangue veio demais. A dor veio forte demais. O medo ficou grande demais. Mas então, no meio daquela madrugada destruída pela tempestade, um choro atravessou a casa. Alto, vivo, pequeno. Helena abriu os olhos lentamente. O som parecia distante no começo, depois real, muito real. Zulmira sorria pela primeira vez. É uma menina. Helena começou a chorar imediatamente, não de dor, mas de alívio, de incredulidade, de amor. Gabriel permanecia imóvel perto da janela, completamente paralisado. Zulmira colocou o bebê nos braços de Helena. A menina era pequena, rosada, os olhos ainda fechados, mas viva, tão viva. Helena encostou o rosto nela e sentiu algo mudar dentro do peito. Algo definitivo, porque naquele instante ela entendeu. Não importava mais quem tentasse expulsá-la. Não importava quantas ameaças viessem. Ela nunca mais correria. Nunca mais deixaria alguém decidir o valor da vida dela. A menina se mexeu levemente em seus braços. E então Zulmira perguntou baixinho. Qual vai ser o nome? Helena olhou para a criança por longos segundos. Depois respondeu. Cecília. O silêncio tomou conta da sala. Gabriel levantou os olhos imediatamente. Zulmira empalideceu, porque os dois sabiam uma coisa que Helena ainda não sabia. Esse era exatamente o nome da criança que desapareceu naquela fazenda muitos anos antes. O silêncio dentro da casa ficou pesado. A chuva ainda caía lá fora, mas agora parecia distante, como se o mundo inteiro tivesse parado apenas para ouvir aquele nome. Cecília. Helena apertou a recém-nascida contra o peito sem entender por que Gabriel e Zulmira tinham ficado tão pálidos. O que foi? Ela perguntou baixinho, cansada demais para esconder o medo. Zulmira trocou um olhar longo com Gabriel, um daqueles olhares cheios de história antiga, de culpa, de coisas enterradas há tempo demais. A velha sentou devagar na cadeira perto da cama improvisada. Pela primeira vez desde que Helena a conhecera, parecia realmente abatida. Gabriel permaneceu perto da janela, imóvel. A chuva escorria por sua roupa ainda molhada, enquanto ele encarava o escuro do lado de fora, como alguém tentando fugir de uma memória. Helena sentiu o coração acelerar. Vocês sabem alguma coisa sobre esse nome? Ninguém respondeu. Apenas o pequeno choro da bebê preenchia a casa. Então Zulmira finalmente falou. A filha de Amélia também se chamava Cecília. Um arrepio atravessou Helena inteira. Ela lembrou imediatamente do berço no galpão,
das flores gravadas na madeira, do nome entalhado, Cecília. Mas você disse que Amélia foi embora daqui. A velha abaixou os olhos. Foi o que todo mundo acreditou. Helena sentiu o ar ficar pesado dentro dos pulmões. E não foi. Gabriel fechou os olhos por um segundo. Depois respondeu com a voz rouca. Amélia nunca saiu dessa fazenda viva. O mundo pareceu inclinar sob Helena. Ela olhou imediatamente para a filha recém-nascida. Depois para os dois. Do que vocês estão falando? A expressão de Gabriel carregava uma dor tão funda que parecia antiga demais para caber num homem só. Ele caminhou lentamente até a mesa. Pegou uma das cartas antigas que Helena encontrara escondidas e entregou a ela. Leia isso. As mãos de Helena tremiam enquanto abria o papel envelhecido. A letra delicada de Amélia preenchia a página. Se alguém encontrar estas cartas, significa que eu falhei em proteger minha filha. Helena sentiu o coração disparar. Continuou lendo. Ernesto Brandão e Joaquim Albuquerque descobriram a escritura verdadeira da fazenda. Descobriram também o ouro escondido sob a nascente velha do córrego. Helena ergueu os olhos imediatamente. Ouro? Gabriel assentiu devagar. Meu avô encontrou minério nessa terra décadas atrás. Pouca gente sabia. Zulmira completou. Amélia descobriu antes deles que a exploração ia destruir o córrego e expulsar todas as famílias pobres da região. Ela ameaçou denunciar. Helena voltou os olhos para a carta. As próximas linhas fizeram seu sangue gelar. Se alguma coisa acontecer comigo, foi Joaquim quem mandou. Gabriel fechou os olhos novamente. Joaquim Albuquerque era meu pai. O silêncio caiu pesado. Helena percebeu tudo ao mesmo tempo. As ameaças, os homens rondando a casa, o medo de Zulmira. A culpa nos olhos de Gabriel. Seu pai matou Amélia? A pergunta saiu quase num sussurro. Gabriel demorou para responder. Quando falou, sua voz parecia quebrada. Eu tinha 15 anos naquela noite. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Eu ouvi os gritos. A chuva aumentou lá fora. Meu pai trouxe homens armados. Disseram que Amélia estava roubando terra da família. Mas era mentira. Ela tinha documentos. Tinha provas. Ele apertou os olhos, como alguém revivendo um pesadelo. Eu vi quando incendiaram o galpão. Helena cobriu a boca imediatamente. Onde estava a filha dela? Gabriel levantou os olhos lentamente. A criança desapareceu naquela noite. O coração de Helena batia tão forte que doía. Nunca encontraram? Zulmira respondeu. Só encontraram a boneca de pano, a fita vermelha, o objeto deixado na varanda. Helena sentiu o corpo inteiro arrepiar. Então, quem deixou aquilo na porta? O vento atravessou a casa naquele instante. A chama da lamparina vacilou. Zulmira ficou em silêncio. Gabriel respondeu primeiro. Eu achei que fosse alguém tentando assustar você. E agora? Ele olhou diretamente para a bebê nos braços de Helena. Agora eu não tenho mais certeza. O silêncio voltou, pesado, estranho, porque havia algo naquela fazenda que nenhum deles conseguia explicar completamente. Talvez culpa, talvez memória, ou talvez certas dores realmente nunca abandonem os lugares onde nasceram. Helena olhou para a filha dormindo em seus braços. Pequena, frágil, viva, e naquele instante entendeu outra coisa. Aquela criança não carregava apenas um nome, carregava uma continuação, uma chance de interromper a violência que destruiu tantas mulheres antes dela. Mas será que conseguiriam? Ou Ernesto Brandão terminaria o que começara décadas atrás? Como se respondesse à pergunta, um som surgiu ao longe. Motores. Vários. Gabriel virou imediatamente para a janela. Faróis cortavam a estrada no meio da tempestade. Helena sentiu o medo voltar com força total. Eles vieram. Gabriel assentiu. E dessa vez não vão embora fácil. Zulmira levantou devagar. Onde estão os documentos? Gabriel apontou para a caixa de madeira. A escritura verdadeira está aí. A velha entregou os papéis para Helena. Escuta para mim agora. Essa terra só continua viva se você sobreviver. Helena apertou a filha contra o peito. Eu não vou fugir. Gabriel se aproximou rapidamente. Helena, olha para mim.
Ernesto não quer só a fazenda, ele quer destruir qualquer prova do que aconteceu aqui. Então deixa ele vir. A resposta surpreendeu até ela mesma, porque algo tinha mudado. A mulher que chegou ali com medo de tudo já não existia mais. A maternidade tinha arrancado dela a última parte capaz de se render. Os motores pararam diante da fazenda. Portas bateram. Homens desceram. Lanternas atravessaram a escuridão. Gabriel pegou a espingarda velha escondida atrás do armário. Helena olhou para ele imediatamente. Você vai matar alguém? Ele respondeu sem desviar os olhos da porta. Hoje ninguém encosta em vocês. A tensão apertou a casa inteira. Passos na varanda. Ernesto Brandão apareceu primeiro, mais velho do que Helena imaginava. Olhos frios. Sorriso sem alma. Atrás dele vinham 4 homens armados. Ernesto observou a casa lentamente. Depois seus olhos pousaram em Helena segurando a bebê. Então era verdade, ele murmurou. A fazenda ganhou outra amaldiçoada. Gabriel avançou imediatamente. Vai embora. Ernesto riu. Você ainda acha que manda em alguma coisa, garoto? Mas então algo inesperado aconteceu. Faróis surgiram atrás dos carros de Ernesto. Depois mais. E mais. Vozes. Muita gente. Helena ouviu Zulmira sorrir baixinho. Moradores da vila começaram a chegar. Homens, mulheres, pessoas simples carregando lampiões, enxadas, pedaços de madeira. Seu Nestor, as mulheres que Helena ajudou com ervas, famílias inteiras, todos entrando no terreiro. Ernesto perdeu o sorriso, porque pela primeira vez na vida, ele não enfrentava alguém sozinho. Helena percebeu naquele instante algo que nunca tinha entendido antes. O contrário do abandono não era apenas amor, era pertencimento. As pessoas da vila começaram a cercar a varanda. Zulmira deu um passo à frente apoiada no cajado. A terra de Amélia não vai cair outra vez. As mulheres concordaram em coro. Ernesto olhou ao redor, calculando, percebendo que perdera. Porque homens como ele só são fortes enquanto conseguem isolar suas vítimas. Gabriel apontou a espingarda para o chão, mas sua voz saiu firme. Acabou! Ernesto encarou Helena por longos segundos, depois a bebê em seus braços. Havia ódio em seus olhos, mas também medo, porque a verdade finalmente tinha testemunhas demais. Sem dizer outra palavra, ele virou as costas. Os homens seguiram atrás dele. Os motores desapareceram lentamente estrada abaixo, e o silêncio voltou para a fazenda. Mas agora era diferente. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio depois da tempestade. Meses se passaram. A fazenda mudou. As paredes ganharam cor nova. O pomar voltou a produzir. A varanda tornou-se cheia de vozes novamente. Mulheres começaram a procurar Helena como antes procuravam Amélia. Mães, viúvas, meninas expulsas de casa, e nenhuma delas saiu dali sem comida ou abrigo. Gabriel ficou. Não porque alguém pediu, mas porque algumas pessoas passam a vida inteira fugindo, até encontrar um lugar que finalmente mereça sua permanência. E Bento envelheceu deitado na varanda, observando o terreiro cheio de vida que um dia foi apenas abandono. Numa tarde de inverno, Helena encontrou outra boneca de pano pendurada perto do córrego, dessa vez sem fita vermelha, apenas limpa, nova, como presente. Ela sorriu sem medo. Porque algumas almas talvez não assombrem lugares. Talvez apenas esperem que alguém termine o que elas não conseguiram proteger. Anos depois, quando perguntavam como tudo começou, Helena sempre olhava para a estrada de terra diante da fazenda antes de responder. Começou no dia em que me expulsaram achando que estavam acabando com minha vida. Então sorria olhando Cecília correr pelo terreiro. Mas certas estradas não levam ao fim. Ela fazia uma pausa. Onde todo mundo vê ruína, às vezes Deus esconde recomeço. Porque no fim, a verdade mais difícil da vida é essa. Há pessoas que tentam apagar mulheres através da vergonha, do medo e da solidão. Mas quando uma mulher encontra raiz, nem o mundo inteiro consegue arrancá-la.